Recentemente, o portal BBC Brasil, a BBC que eu começo aqui dizendo que é uma fonte confiável na maioria das vezes, é uma rede de TV britânica, né, que está presente em alguns países e tem aqui o braço brasileiro também. E esse portal da BBC Brasil postou esta matéria que você vê na tela aí. Pediatras no Brasil e nos Estados Unidos advertem contra a dieta vegana até 2 anos. A matéria é assinada pelo André Biernat. E surgiu essa matéria por conta daquele caso da norte-americana, né? Inclusive eles começam aqui, ó, a Sheila O'Leary, que eu já fiz 2 vídeos sobre ela aqui, que é uma mãe irresponsável, que também era vegana, né? Então, assim, a gente tem que apresentar de forma muito clara, como eu fiz nos vídeos, que essa mãe, ela era irresponsável com o filho, ela acabou matando um bebê de 1 ano, 18 meses, 1 ano e 6 meses, por conta de uma alimentação muito, muito mal feita, apenas com vegetais crus, sem acompanhamento de especialistas, e ela foi na semana passada condenada nos Estados Unidos à prisão perpétua. Como eu falei no vídeo a respeito dessa notícia, eu sou a favor, inclusive, dessa condenação, porque independente, não é porque ela é vegana que eu vou defender deste crime que ela cometeu, né? Então, assim, todos os pais, eles têm responsabilidades a respeito do que os filhos comem, né? do que os bebês comem especialmente. Isso é independente do pai ser vegano, da mãe ser vegana ou não. Todos têm que ter essa responsabilidade. Mas essa matéria aqui da BBC, ela é especialmente contra realmente a uma alimentação vegana para bebês. Já começa pela foto aí, né? Um bebezinho comendo uma folha de alface ou alguma coisa parecida, de acelga, sei lá, né? Uma carinha não muito boa. Então já começa aí já, mas os problemas não são só esses. Eu não vou ler a matéria inteira aqui, mas você encontra com facilidade essa matéria, mas ela coloca em vários momentos aqui, quer ver, por exemplo, aqui, ó. Nesse trecho fala assim, ó, isso envolve escolher bem os ingredientes que vão à mesa e, em alguns casos, até partir para a suplementação com comprimidos e injeções, né? Então ele vai criando aqui, durante a matéria, um clima de medo tão grande que se a pessoa não está realmente familiarizada com o veganismo, então ela fala, nossa, eu quero me manter longe disso, eu não quero que o meu bebê não se alimente de carne, leite, ovos, né? Porque faz parecer realmente que é fundamental. Inclusive tem as opiniões aqui de uma pediatra, que o nome dela é Fabiola Suano, ela é presidente do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela é uma pediatra, então, bem conceituada, só que ela é 100% contra a alimentação vegana para bebês aí de 6 meses a 2 anos. Lembrando que até 6 meses toda criança deve, sempre que possível, manter-se apenas com o leite materno. Na introdução alimentar ela começa a partir dos 6 meses. Em dado momento aqui, a Fabiola Suano, inclusive, ela admite que induz mães que não querem dar produtos de origem animal aos filhos a darem, né? Ela diz o seguinte, ó, abre aspas, é preciso conversar com a família e encontrar um meio termo. Se os pais não querem dar carne vermelha, será que não seria possível preparar um peixe ou um ovo? Fecha aspas. Sugere aí a médica, então a pediatra Suano, né? Eu que fiquei suando aqui com essas declarações, porque realmente é esse tipo de atuação que faz com que muitas mulheres grávidas, principalmente, voltem a consumir produtos de origem animal, porque alguns médicos, eles realmente colocam terror. Assim, acho que esse é o termo, de que se a mulher não fizer isso, ela está colocando em risco o bebê, né? Então, ao invés de pegar essa família e falar, não, muito bem, você quer ser, vocês são veganos, o bebê vai ser vegano, tudo bem, vamos partir então para um cuidado, né? Prestar mais atenção, de repente, em alguns nutrientes, é importante sim, mas não como colocaram aqui na matéria também, vou até procurar aqui para vocês, ó. A mesma médica, ela fala assim, em determinado momento aqui, ó, abre aspas, mas há ao menos uma unanimidade entre todas as associações. A família que optar por reduzir ou cortar completamente o consumo de carne, leite e ovo das crianças deve fazer um acompanhamento muito cuidadoso, fecha aspas. E aí a matéria logo embaixo fala assim, essa orientação está, inclusive, em materiais publicados pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Aí você entra nesse material que eles sugerem aqui, né? Eu até entrei e falei, será que a SVB, né, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, tá colocando terror também, tá falando que tem que ser muito cuidadoso e tal? O que colocam nessa matéria que eles falam aqui é o seguinte, ó, que a Associação de Dieta do Canadá
entre outras, né? A American Association também, dos Estados Unidos, e outras instituições também do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, o próprio Ministério da Saúde, na recomendação que tem de alimentação para a população brasileira e tal, reconhece que uma alimentação vegana pode ser muito saudável, é viável para qualquer fase da vida, inclusive para essa fase que está em questão aqui, tá? Bom, voltando aqui ao material da SVB, eles falam o seguinte, ó, reconhecem, né, ou seja, as instituições reconhecem que a alimentação vegetariana é adequada em todas as fases da vida, incluindo a infância, contando que todos os cuidados alimentares e adequações nutricionais sejam realizados, como deve ser preconizado para qualquer tipo de dieta. Então veja que a SVB não está falando assim, olha, se você optar por uma alimentação vegetariana, vegana, você deve tomar um cuidado acima do normal. Não, eles estão falando assim como qualquer alimentação, né, para bebês, para idosos, enfim, deve-se tomar cuidado, né? Deve ser planejada. Ou será que do jeito que coloca a matéria da BBC, então pais que dão carne e ovos e leite para os filhos, então eles devem ficar totalmente despreocupados, essas crianças não precisam de suplemento nenhum, será? Né? Será que é assim? E as grávidas também, né? Que colocam terror para cima das grávidas, será que elas não precisam de suplementação? Precisam, né? Um spoiler aqui, toda mulher grávida que vai fazer o pré-natal e tal, é recomendado para ela ferro, ácido fólico, né? Independente se ela é vegana ou não. Então, suplementação também não é um bicho de 7 cabeças. Mas, de fato, é importante, sim, prestar atenção à vitamina B12. Agora, ao contrário do que diz a matéria da BBC, não é preciso necessariamente injeções, né? Eles colocam de uma forma assim, nossa, vou ter que ficar aplicando injeção na criança para ela poder viver, né? E não é assim, né? Como vocês sabem, eu tenho uma filha que vai fazer 1 ano e 10 meses esse mês. Ela nunca precisou tomar uma injeção sequer de B12 ou algo assim, né? Existem outras formas, ela suplementa sim com B12 por precaução, né? Na verdade, ela mama, então pelo leite da mãe ela consegue também um pouco dessa B12, mas a gente optou, né, com a ajuda da pediatra também, isso é importante, né? Toda criança deveria ter o direito de ser acompanhado por um pediatra, seja essa criança a família vegetariana ou não. Então a minha filha, obviamente, ela é acompanhada por profissionais da saúde e a pediatra dela, inclusive, não é vegana, não é sequer vegetariana, né? Mas entende que se os dados da criança estão ok, e inclusive no caso da minha filha estão até acima da média, a estatura dela acima da média, o peso acima da média, dentro da normalidade, né? Não está gordinha, ela simplesmente está muito bem de saúde. Então a pediatra dela, mesmo não sendo vegana, não tem objeção nenhuma contra isso. Então, a gente dá suplementação para ela, com o auxílio da pediatra, né, que orientou, por via oral. Então, ela nunca tomou uma injeção, ela já tomou injeção assim, de vacinas, né? A gente dá todas as vacinas e tal. Né? Isso qualquer criança. Agora, assim, injeções, do jeito que colocou a matéria aqui, né? Coloca um terror e tal, isso aí não necessariamente. Existe injeção de B12 que eu particularmente também nunca tomei, né? Eu sempre faço a suplementação de B12 via oral, né? Muito tranquilo, assim como aquelas paredes de suplemento que a gente vê nas farmácias não são para veganos, né? Então a suplementação de vitaminas é uma realidade para qualquer pessoa, né? A pessoa vai lá, pega uma vitamina C se quiser, pega outra. No caso dos veganos e vegetarianos é importante a B12 porque ela é uma vitamina de origem bacteriana que se encontra nas carnes, no leite e nos ovos, porque essa vitamina ela fica impregnada nas secreções e nas carnes dos animais, assim como fica na nossa também. E aí quando a gente consome esses animais, a gente acaba obtendo um pouco dessa vitamina, que também não é garantido que uma pessoa que come carne, leite e ovos não vai ter problema de B12. A incidência de deficiência de B12 em pessoas que comem alimentos de origem animal também é grande, é quase igual, na verdade, com a população vegetariana e vegana, com a diferença de que a população vegetariana e vegana se preocupa com a B12, enquanto as pessoas que comem carne, leite e ovos, às vezes sequer sabem o que é B12 e para que serve. Então uma família vegana minimamente informada, ela vai ter a preocupação sim com a B12, independente se o médico fala ou não. A própria família vai perguntar para o médico, vai atrás disso. Agora, uma família que consome produtos de origem animal, normalmente essa família não vai perguntar, não vai atrás de B12. Eu vou trazer aqui agora para vocês o comentário do Dr. Eric Slivit, que é uma referência nacional aqui
quando a gente fala sobre nutrição vegetariana, nutrição vegana. Deixa eu voltar aqui para a matéria da BBC, porque eu quero mostrar para vocês aqui que não tem a opinião nenhuma aqui de um profissional que seja a favor da alimentação vegana, da alimentação sem nada animal para crianças até 2 anos ou para qualquer pessoa que seja. Então, assim, a BBC não é a primeira vez que eles fazem isso. Eles montam uma matéria para falar mal da alimentação vegana, né? No geral é assim, e eles pegam opiniões apenas de pessoas que são contra. Então, assim, a pessoa lê essa matéria e fala, então é isso, né? Olha lá, pediatras no Brasil e nos Estados Unidos advertem contra a dieta vegana até 2 anos. Dá a impressão que todo pediatra é contra, dá a impressão que realmente não é possível, né? Que a pessoa não deve entrar nessa. Então eu vou trazer agora para vocês a opinião de um médico nutrólogo, né? Que é o Dr. Eric Slivit, que ele é também da Sociedade Vegetariana Brasileira, da SVB, e ele tem uma opinião muito clara sobre isso. Vamos trazer aqui. Olá, esse é mais um posicionamento oficial da Sociedade Vegetariana Brasileira a respeito da matéria publicada na BBC News, onde é colocado que os pediatras no Brasil e Estados Unidos advertem, né, ou enxergam de forma negativa a adoção de uma dieta vegana para crianças até 2 anos de idade. Essas colocações elas são arbitrárias, elas não têm embasamento científico, e é muito comum que dentro da formação, né, a gente sabe que na formação dos profissionais, sejam médicos, nutricionistas, o tema vegetariano e vegetarianismo e veganismo são temas pouco estudados ou nada estudados. Então é comum que uma pessoa que nunca atendeu um vegetariano tenha receio, e é mais comum ainda que a pessoa pegue artigos científicos sobre vegetarianismo e não saiba interpretar os dados que foram colhidos ali. Inclusive, o que a gente vai ver na literatura, isso é muito claro, que todos os estudos onde houve algum grau de deficiência, algum problema no crescimento e desenvolvimento de crianças vegetarianas, isso foi decorrente de uma dieta mal feita, de uma dieta mal planejada. Isso não tem a ver com vegetarianismo, tem a ver com uma dieta insuficiente. E isso é tão importante que na própria dieta onívora há tanta preocupação de alguma carência nutricional que todas as sociedades de pediatria têm guidelines mostrando como montar uma dieta onívora. Então, esse cuidado que é feito ao longo de anos, onde os profissionais de saúde aprendem a montar a dieta onívora e aprendem a suplementar a dieta onívora, porque são vários elementos recomendados, dentre eles o uso de ferro, de vitamina D, em alguns lugares vitamina a vitamina K, o próprio nascimento. Essa suplementação ela é feita de forma maciça para as crianças onívoras. Quando você adota uma dieta vegetariana estrita, uma dieta vegana, a única mudança que vai ter vai ser somar a vitamina B12. Perfeito, eu até esqueci de falar quando eu comentei sobre a minha filha, sobre a pediatra dela, que a minha filha sim faz uso da vitamina B12 via oral, né, e tal, mas faz uso também de ferro e outras vitaminas que a pediatra recomenda para todas as crianças, tá? Então, assim, por isso até que eu não comentei, mas como eu comentei das mulheres grávidas que sempre fazem a suplementação de ferro, ácido fólico e tal, os pediatras que estão mais informados, tal, eles recomendam que os pais façam suplementação de ferro e outros nutrientes. No caso da minha filha, eu acho que foi só ferro, inclusive, preciso levantar isso. Mas é só ferro e vitamina B12 para o caso da minha filha, que é vegana. Então que fique claro isso, né? A suplementação não é algo exclusivo de veganos, né? A gente presta mais atenção à vitamina B12, mas, mais uma vez aqui, não quer dizer que se você tem um filho, por exemplo, ou se você é uma pessoa que consome produtos de origem animal, não quer dizer que você esteja totalmente isento de um risco de ter falta de B12. Inclusive, recomendo aqui que você faça um exame para ver se está tudo bem com a sua B12. Porque nós, veganos, sempre fazemos isso, tá? Vamos continuar. E jamais em forma de injeção. A injeção não é uma recomendação, como a matéria coloca, como se fosse algo aterrorizante, que eu vou precisar de uma injeção para poder ficar bem. Isso não é a realidade. Então a gente vê que existe uma série de preconceitos entre os profissionais que não têm a prática clínica. E aí eu sugiro para você que é vegetariano, que tem um filho vegetariano, vegano, que você passe com profissionais que sejam capacitados a trabalhar com o público vegetariano. Porque a formação dos profissionais hoje não é uma formação clássica, né, que traga essas informações. E aí o risco de você ser mal orientado ou ser induzido a usar carne, ovos e laticínios, quando essa não é a sua opção de vida, de filosofia, de alimentação, vai ser muito grande. Então,
Assim como a médica lá, a Fabiola Suano, disse na matéria, né, aspas dela, que ela conversa com a família, né? Se a família não quer dar carne vermelha, então quem sabe dar um peixe, um ovo e tal. Ela do jeito que ela falou ali, ela nunca vai atender uma família vegana falando para continuar sendo vegano, né? Para manter a criança vegana, de repente colocando um suplemento a mais aqui ou ali, né? Ela vai realmente partir para a conversa para achar um meio termo que ela chamou, que seria consumir animais. Ou as secreções de animais. Vamos continuar. Justificar tanta coisa que essa matéria trouxe, eu montei 2 podcasts que eu vou te convidar a escutar. Um é um podcast geral sobre as questões ligadas aí à alimentação da criança vegetariana, e o outro é um específico sobre essa matéria da BBC News, onde eu coloquei cada item e eu vou contextualizar e explicar, né, cada um desses itens. Então fica o meu convite para você assistir. Então eu vou deixar o link aqui para facilitar para você na descrição deste vídeo, destes 2 podcasts, onde o Dr. Eric Slivet vai ali, item a item da matéria e tal, tirando todas as dúvidas, porque se você é uma mãe ou um pai que tem um filho pequeno e ficou meio assustado com essa matéria, é importante que você ouça, que você saiba que existem médicos, né, muito bem conceituados, como o Dr. Eric Slivet, por exemplo, dizendo que sim, que é possível, é plenamente possível e saudável manter uma criança com menos de 2 anos ou mais de 2 anos em uma alimentação sem nada de origem animal. Né? E eu posso dar o meu testemunho aqui. É claro que a minha filha não dá para tomar como um exemplo de uma população, né? Mas eu posso dar meu testemunho aqui em casa. Tá todo mundo muito bem. Minha filha tem menos de 2 anos e com a saúde de ferro aí, acima da média, inclusive de altura e de peso dentro da normalidade, mas ela parece, quando brinca com outras crianças, parece uma criança de 3 anos. Ninguém acredita que ela tem 1 ano e pouco ainda. E o desenvolvimento psicológico também, muito bom, já falando várias frases e tudo mais, tudo dentro da normalidade, até um pouquinho acima, que eu sou pai coruja, então eu sempre falo que está um pouco acima. Agora, dados de altura e peso, realmente ela está assim, 100%, nota 10 mesmo, segundo a pediatra dela, que não é vegana. Bom dia, papai. Oi, meu amor. Bom dia, papai. Bom dia, meu amor. Então é isso, os links estão aqui na descrição, curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal também, em breve eu volto, um grande abraço, tchau.